Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira, mais um dia com muitas informações a respeito, aqui ó, da nossa estrela solitária de General Severiano. Temos muitos assuntos para conversar nesse vídeo a respeito de contratações visando a segunda janela de transferências e também a gente pensar aqui no meio campo, que talvez tenha sido aquele setor que o técnico Luiz Castro tem sofrido mais para achar a escalação ideal. Vamos conversar sobre esses temas nesse nosso Almoço com TF, que sai em nome de um XBET. Domingo tem Botafogo e Curitiba, ali é hora de você fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe. Se você ainda não fez, nunca fez uma fezinha lá no XBET, recomendo, o link está aqui no primeiro comentário, você vai clicar, vai usar o código canal do TF e com isso poderá fazer aquela fezinha bem marota, bem moleque, bem serelepe. E claro, cada cadastro feito, cada depósito ali usando o nosso código também, vocês ajudam o canal do TF. Então, galera, de repente aquela maneira que você pode unir, né, o útil ao agradável. Você que gosta de fazer aquela fezinha, pode fazer num XBET e também pode ajudar o canal desse careca que vos fala. Link no primeiro comentário e eu, ó, recomendo demais, hein? Conto com vocês. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? Passamos dos 173 mil, agora o rumo aos 174. Será que dá? Hoje é 26, 27, 28, 29, 31. Faltam 6 dias ainda para terminar o mês de maio. Dá para a gente chegar a 174? Conto com vocês. Amanhã eu tô lá em Curitiba para fazer aquela cobertura que vocês estão acostumados dos jogos do Botafogo, quando eu viajo ou quando estou no estádio Newton Santos. Então, conto com vocês, hein? Botafogo vai se reforçar na segunda janela de transferências. Sobre isso, ninguém tem dúvidas, o próprio John Textor confirmou na live lá no canal Fala Fogão. Mas aí você tem aquela dúvida, pô, TF, quais jogadores, né, o Botafogo tá de olho? Vocês perguntam, TF, esse jogador aqui o Botafogo tá de olho. O Botafogo quer esse jogador. Esse jogador tá na lista. O Botafogo tem uma ampla lista de atletas, tanto aqueles que estão em final de contrato, aqueles que já estão, por exemplo, de saída da Europa, como foi o caso do Fernandinho, que o Botafogo buscou informações sobre o atleta, mas ele tinha o desejo de jogar pela equipe do Atlético Paranaense e isso atrapalhou em qualquer negociação com o Botafogo. Tem o caso do Lucas Leiva, que foi abordado pelo Alvinegro e ali tem uma negociação que acontece em paralelo, entre outros jogadores que estão neste perfil de jogadores com o final dos seus contratos na Europa e que o Botafogo fica de olho, que o Botafogo faz uma abordagem. Porque esse tipo de negociação é um pouco mais fácil, se é que a gente pode colocar assim. Porque o atleta, ele já está livre, não tem que acontecer uma negociação com o clube, você resolve com o jogador salários, luvas e pronto, você não tem nenhum outro tipo de ação a ser feita com alguns atletas. E isso o Botafogo coloca até como ponto positivo quando você vai em abordagens com jogadores que estão sem contrato. No caso do Zahavi acontece isso, o Botafogo espera ali uma resposta do jogador israelense, existe uma calma interna, o jogador passou por uma cirurgia, o Botafogo aguarda ali uma resposta do jogador e entrar em detalhes finais. Tem a contratação do Marçal, que aconteceu desta maneira, o jogador que era do Wolves da Inglaterra, ele chega ao Botafogo sem contrato e assim acontece. Outros nomes estão sendo abordados, ainda alguns não de maneira efetiva. Por exemplo, você chega no jogador que está ali com o contrato do fim, você pergunta aqui, a sua intenção é voltar para o futebol brasileiro? Você pensa em jogar no nosso país ou você pensa em ficar na Europa? Isso com jogadores mais jovens e mais veteranos. O Botafogo tem feito essas abordagens. Abordar é uma coisa, fazer uma proposta é outra totalmente diferente. Então, você primeiro aborda, vê a intenção do jogador. Se esta for de voltar para o Brasil, o nome ganha uma avaliação mais específica dentro do departamento de futebol, passa pela análise do técnico Luiz Castro e aí sim o Botafogo pode fazer uma proposta. E também, claro, os jogadores que pertencem às equipes e o Botafogo pode gastar um pouco mais nas aquisições de direitos econômicos. Foi assim nessa janela anterior, né, com Patrick de Paula, Vitor Sá, Gustavo Sauer, e o Botafogo tenta isso. Além das possibilidades de jogadores que têm contrato com as equipes principalmente do velho continente, e que não serão utilizadas nessa janela. O Botafogo também observa essas ações. Por quê? Muitos técnicos chegarão em novas equipes nessa janela de transferências. Os campeonatos europeus serão um pouquinho antecipados por causa da Copa do Mundo. Então, assim, pode acontecer o quê?
do Botafogo não trazer um jogador no começo da janela de transferências, ali no dia 18 de julho, mas esperar ela ser quase que fechada ali em agosto, mas você observar o que está acontecendo na Europa. De repente, um grande jogador, um bom jogador, não vai ser utilizado por um técnico no ano de 2022, na temporada 2022-2023. O Botafogo pode tentar trazer um jogador por empréstimo de um ano e meio nesta próxima janela. Então, assim, o Botafogo está atento ao mercado, o departamento de futebol faz ali várias análises, faz vários relatórios sobre N atletas, de todas as posições. O Botafogo, se precisar de amanhã um lateral direito, colocando hipoteticamente, tem ali alguns que estão aptos a serem procurados no mercado da bola. Aí você vai ter que ir para negociação, salário, então assim... Nomes o Botafogo tem, talvez aquele nome que você tenha na sua cabeça de um jogador que está na Europa, jogador claro, gente, jogadores factíveis para o Botafogo, eles podem com certeza estar ali na lista do Alvinegro visando a próxima janela de transferências. Que o nosso elenco vai estar mais forte, isso vai. Eu tenho certeza, eu posso cravar essa informação para vocês. Botafogo e Curitiba, domingo, lá no estádio Couto Pereira, às 16 horas, jogo com transmissão da Globo, ou para quem estiver lá no estádio Couto, vai acompanhar a partida em loco, mais uma do Botafogo no Campeonato Nacional. E a gente tem visto os últimos jogos do Alvinegro e a posição que ainda é talvez o calcanhar de Aquiles do técnico Luiz Castro seja ao meio-campo. Hoje você tem um titular incontestável que é o Oyama. A partir dali, os jogadores estão numa rotação. Você já teve o Tietê de titular, Lucas Fernandes de titular, Patrick de Paula de titular, Chay de titular, Romildo de titular. Você roda muitos atletas, mas ainda não encontrou a formação ideal para esta faixa de campo, que é, na minha opinião, a principal de um time de futebol. Porque com o meio-campo lento, o meio-campo pesado, o meio-campo que não articula, você vai sofrer na hora de criar jogadas, você vai sofrer na hora de fazer o seu time jogar. E se a gente analisar o time do Botafogo, hoje você tem um esboço, né? Você sabe que o goleiro é o Gatito, que o lateral direito é o Saravia, que o Canu é o zagueiro central, que o Cuesta é o quarto zagueiro e na lateral esquerda é o Daniel Borges. Isso todo mundo sabe. Ali, o primeiro volante, você sabe que é o Oyama. Na extrema esquerda, você sabe que é o Vitor Sá. No comando de ataque, você sabe que é o Erisson. E o Gustavo Sauer recuperado, você sabe que o ponta direita será o camisa 10. Isso todo mundo sabe. Mas aquelas outras duas posições do meio campo, ali que geram os problemas. Por exemplo, Patrick de Paula não conseguiu ainda ter uma dinâmica de jogo que ele pode ser considerado um titular absoluto. Já jogou tanto como segundo homem, já teve ali um papel de primeiro em algumas partidas, principalmente contra o Corinthians. Ele às vezes fazia o papel de primeiro homem e você teve o Tietê, que foi o titular nas últimas pelejas do Botafogo. Talvez esse jogador seja o segundo homem do meio campo que esteja mais à frente na cabeça do técnico Luiz Castro. Lucas Fernandes foi titular em 2 partidas, ainda não conseguiu ter uma dinâmica, mas já deu uma assistência no último jogo contra a equipe do América Mineiro, no escanteio batido em que o Erisson fez o seu gol de cabeça. Você tem o Chay, já foi titular também, mas parece que ainda não se encaixou nesse esquema 4-1-4-1. Ele se encaixa mais se o Botafogo talvez jogar no 4-2-3-1, com o Chay trabalhando atrás do atacante, como foi na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Romildo, que é o Romildo Del Piage, no caso. Ele é um jogador que tem ganho muito tempo de jogo com o técnico Luiz Castro e sempre que entra, entra bem. Essa é a grande dor de cabeça do Botafogo. É o meio-campo, uma posição que também, entrando no primeiro tema, o Botafogo está em busca de atletas para que o time ganhe aquele atleta que pisa na área. Talvez esse seja o grande problema, o preenchimento de espaço. Você não tem tanto preenchimento de espaço na área, isso tenha sido talvez a grande carência. Talvez o trabalho do Luiz Castro não esteja mais evoluído neste momento, porque o meio-campo ainda não é algo que tenha se encaixado. O coração do time é o meio-campo, né? Um jargão popular do futebol, mas realmente é. O meio-campo é o coração do time que ainda não está batendo tão forte e isso atrapalha um pouquinho as circunstâncias. Espero que nessa semana de trabalho o técnico Luiz Castro tenha encontrado as peças e o encaixe ideal para esta posição dentro de campo. Eu quero saber de vocês aqui, qual é o meio-campo ideal para o Botafogo? Comentem aqui. Esse foi mais um Almoço com o TF, espero que vocês tenham curtido. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra, terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau, fui, fica com Deus, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, galera, fui!